Boa noite, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares, se chegares. E quem diz boa noite diz boa tarde ou bom dia, com o momento em que possas assistir a esta transmissão ou vídeo. Como podes ver, ler, hoje vamos falar sobre compensações. Ou melhor, vamos abordar sobre qual a melhor forma de podermos então viver o melhor dessas compensações e como nos mantermos no caminho daquilo que vai de facto reforçar o nosso melhor. E mais importante do que isso, para mim, a primeira coisa, o primeiro argumento fundamental é este: faremos o melhor relativamente às nossas compensações quando deixarmos de pensar nelas. Portanto, esta é a primeira sugestão que eu te faço. Se puderes deixar de pensar nas compensações que gostarias de ter, de receber, melhor. Isso é o ideal. E isso significa que estás então já mergulhado e muito diretamente num dos alicerces fundamentais de poderes viver o melhor de ti, que é o alicerce da motivação intrínseca. E então, o alicerce da motivação intrínseca o que nos diz é que se as coisas conseguem valer em si mesmas por aquilo que estamos a fazer, então já estamos a ser imensamente compensados ao fazê-lo. Não importa o que seja, se o que estamos a fazer é algo que pode então merecer a nossa melhor atenção, a nossa melhor energia, a nossa melhor colocação de tudo o que somos naquilo que façamos, ou como convocava Fernando Pessoa, por tudo o que és, no mínimo que fazes, então sim, então vais estar automaticamente a receber essa dádiva da motivação intrínseca, aquela dádiva que os gregos também chamavam de termos kairos nas nossas atividades, que é o tempo sem tempo, que é quando nem damos pelo tempo a passar, quando estamos tão presentes, tão entregues, tão convocados e empenhados naquilo que estamos a fazer, que o tempo perde o seu valor em termos de percepção psicológica. E portanto nós estamos na experiência, estamos a viver o que estamos a fazer, e isso é de facto a melhor coisa que podemos almejar. Obviamente isto pode ser um ideal para muitos de nós que parece inatingível em alguns momentos, mas então podemos ir em busca daquilo que verdadeiramente nos possa colocar na trajetória em que queremos estar. E sabemos que vivemos tempos bastante difíceis neste momento, em termos da carga coletiva, se quisermos, em termos das dimensões da nossa psique que estão sobrecarregadas de negatividade, de desafio, de muitas das vezes situações limite nas vidas de algumas pessoas que não têm o privilégio de ter um rendimento fixo, ou que não têm o privilégio de já ter ativos de base que lhes permita sustentar o seu caminho, ou que de alguma forma se encontram numa situação de menor capacidade de proverem às suas necessidades, e muitas das vezes às suas necessidades básicas, apenas e só. E portanto, se és uma dessas pessoas e estás a assistir, a primeira coisa que vai para ti é obrigado e parabéns por não desistires de ti, do teu melhor, porque se estás a assistir a isto, a esta transmissão, a este vídeo que está a acontecer, então acreditas que podes e deves ter algo melhor, acreditas que a tua vida pode ter e conhecer de facto cores, resultados, consumações que ainda não conheceu até agora, eventualmente, ou que conheceu e que preveu, e que queres fazer a tua parte, queres de facto fazer a tua parte para que isso possa ser uma realidade, e estás disposta a persistir, então, nesse caminho do teu melhor, e estás disposto ou disposta a ativares aquilo que puderes ativar para estares no teu melhor. E o que é que será? E o que é que será isso? Eu acho que tu já sabes o que é que pode ser. Eu acho que tu já sabes o que fazer. O que podes é contar a ti mesmo ou a ti mesmo a história de que podes não saber. Mas eu acho que consegues reconhecer nos momentos em que já inverteste o rumo do teu estado
ou da tua participação numa qualquer situação para melhor, tu consegues reconhecer, se fizeres uma revisão dos teus comportamentos e das tuas escolhas nesses momentos, tu consegues reconhecer quais é que foram as ferramentas que te foram mais naturais e que escolhas é que tu fizeste, mesmo que inconscientemente. Portanto, aqui o uso da palavra escolha pode não ser o mais preciso, mas neste momento pode se tornar uma escolha se de facto, em deliberação, optares por ativares propositadamente essas mesmas escolhas, essas mesmas possibilidades que te devolvem do teu melhor, esses pontos de alavanca em ti que tu sentes que quando os usas, mais e melhor de ti vem à tona. E claro, obviamente podem ser aqueles mais tradicionais e que nós associamos devidamente à melhoria do nosso estado para conseguirmos então recuperar a nossa melhor capacidade e automaticamente sentirmos compensados no momento. E claro, os mais básicos são aqueles associados a notarmos o nosso próprio estado, e básicos no sentido de primordiais, no sentido de serem uma base mesmo, e então notarmos o nosso próprio estado para percebermos o que é que se pode estar a passar no nosso mundo, e então entramos no tal modo de testemunha, que é a base de múltiplas tradições milenares, às quais denominamos de contemplativas ou meditativas, e que hoje em dia têm outros termos como atenção plena, mindfulness, e que então nos levam a sermos capazes de reconhecer o que é que está a acontecer em nós e o que fazer em cima dessa tomada de consciência e, acima de tudo, como preservar, como reforçar uma base de não identificação com aquilo que está a acontecer dentro de nós, por mais negativo que possa ser. Eu acredito que esta capacidade em termos da tendência, da trajetória, da rota de desenvolvimento de nós como indivíduos e coletivamente também da nossa sociedade, eu considero que esta capacidade da não identificação é fundamental. Eu estava a falar sobre isto mesmo com uma amiga este fim de semana, em que estávamos a abordar então as consequências de algumas mudanças que podem significar uma alteração drástica daquilo que é a nossa constituição humana. E estávamos a falar de alguns riscos inerentes ao mundo da automação e da inteligência artificial, da chamada Internet of Things. E estávamos a falar de que, em última análise, com uma capacidade ainda mais intensa e ainda mais invasiva de nos serem colocados, entre aspas ou sem aspas, conteúdos psíquicos ou biopsíquicos, se quiseres, na nossa mente, a capacidade de implantar em pensamentos na nossa cognição, essa capacidade que possa representar, ou que pode representar, pelo menos numa certa perspectiva, uma violação do nosso direito, à nossa soberania psíquica. E na verdade essa violação já existe, nós é que não estamos habituados a percebê-la enquanto tal. Bem-vinda, Leonila, já te vejo e vejo a tua questão e vou já intermear, porque acho que é absolutamente decisiva e fundamental a tua participação, a nossa participação, a participação de todos, para debatermos estes temas e co-criarmos estas transmissões e este tipo de partilhas. E, portanto, eu vou já intermear e depois regresso à linha que estava a seguir, caso não seja possível com a tua questão. Reforçar a base de não identificação e, em conjunto, visualização de um eu mais essencial e desejado. Sim, sim. Nessa mesma base da não identificação, nós conseguimos ter uma noção muito clara que eu acho que é esta. Seja sucesso, o que esteja a acontecer na nossa experiência de vida, seja fracasso, o que sabemos é que isso não nos define, não define a nossa identidade, que a nossa identidade é definida fundamentalmente pela não localidade que somos, como seres humanos. Somos tudo aquilo que a nossa imaginação possa abarcar, como têm dito os grandes poetas, pensadores, filósofos da humanidade, e num nível secundário, somos aquilo que escolhermos que a nossa vontade, um nível secundário, mas absolutamente vital para a nossa manifestação, como seres humanos. Somos aquilo que a nossa vontade decidir
que quer ser e pugnar, esforçar-se por ser, por manifestar, em pensamento, sentimento, emoção e ato, no ser, fazer e ter, que deliberadamente escolhemos cada vez mais dias das nossas vidas. E é esse o compromisso que eu considero absolutamente vital para todas as restantes compensações que podemos classificar como tais a todos os níveis. Compensações a começar pela própria expressão essencial, intrínseca, autêntica de quem somos, que é a definição de base. Temos vindo aqui a trabalhar, a aperfeiçoar, a lapidar nestas transmissões que tenho procurado fazê-lo. Pelo menos eu sei que tenho vindo a trabalhá-la, a lapidá-la e a burilá-la para destilar, então, uma perspectiva cada vez mais clara, cada vez mais evoluída, cada vez mais ajustada àquilo que é o próprio, a própria evolução das circunstâncias e da minha própria pessoa. E obviamente conto contigo sempre que queiras participar, conto contigo para juntos fazermos isso mesmo. Pensamento, sentimento, emoção e ato, comentas, Leonil, assim. É uma espécie de losango, se quiseres. Deixando então uma dimensão central da não localidade aberta e não preenchida por nenhum rótulo, por tal como se diz no tal, o verdadeiro tal não é o tal que é falado, o tal que é falado já não é o tal, portanto vamos deixá-la por nomear, mas sim, esta quadratura que tu trazes aqui, não é? Esta quadra, para dizer de uma forma que possa inspirar sentimentos ainda mais benévolos, porque quadratura está associada a alguma tensão. Se bem que não é errado falar aqui de quadratura, quando pensamos nestes quatro, porque de facto é um desafio para muitos de nós harmonizarmos estas quatro dimensões de pensamento, sentimento, emoção e ato, e então sentirmos-nos congruentes, para usar uma palavra também muito em voga e bastante apanágio desse grande profissional do desenvolvimento humano chamado Tony Robbins. E nós sabemos que as grandes ideias não têm nacionalidade, as grandes ideias não têm pátria, por assim dizer, e é importante mantermos-nos abertos a uma visão verdadeiramente eclética do desenvolvimento e do tipo de perspectivas que nos podem ajudar no nosso caminhar, sem renegarmos e sem esquecermos as nossas origens, as nossas raízes, e eu digo isto porque acho que a universalidade opera precisamente na diversidade das singularidades, mas em simultâneo podemos reconhecer uma base de princípios e de valores universais à experiência humana e, acreditamos muitos de nós, partindo de uma perspectiva aparentemente humana, pelo menos, de que essa visão humana desses princípios, esses princípios refletem de uma forma universal, mas são obviamente filtrados pela nossa cognição humana. E então o que acontece é que as nossas compensações vão ser cada vez mais integrais, para não fugir ao tema, mas sem querer fugir ao tema, tu, se me segues, já sabes que aqui a minha visão tende a ser uma visão expansiva, faz parte da minha própria natureza, tende a ser uma visão que te convoca para pensar, tende a ser uma visão transcendental e filosófica, tende a ser uma visão que te vai levar para territórios que podem não estar cartografados no teu mundo. Podes não ter um mapa para navegares lá, mas então é esse mesmo o meu propósito. É de alguma forma ajudar-te a navegares por mares que ainda não tenhas navegado. Para usar aqui uma metáfora bastante significativa para nós portugueses e que expressa algo da nossa atribuída identidade e que me parece a mim incrivelmente inspiradora como português, como uma das dimensões secundárias da minha identidade, mas que eu considero incrivelmente significativa, e então unir essa dimensão também para, de uma forma que seja fluida e que seja aderente a uma das camadas fundamentais da definição da nossa expressão autêntica, do nosso propósito, que é uma camada fundamental da nossa identidade, que é o da identidade coletiva e da pertencermos a determinados agregados. E nós, como país, com quase 900 anos de existência e com influências milenares de toda a conjugação, todo o caldo de outros povos, culturas que passaram por este território,
e que nos devolvem um sentimento próprio do que é ser português. E esse sentimento próprio do que é ser português, na minha opinião, ou unindo a minha opinião e a minha perspectiva a outras perspectivas e opiniões que pensam da mesma maneira, passa por uma visão universalista, mas ao mesmo tempo com contornos muito específicos e muito claros do que é então essa universalidade na ótica de quem se revê nesta base de um cantinho à beira-mar plantado que se totalizou pelo planeta num primeiro arranque de uma base mais material, que foi precisamente a epopeia dos nossos descobrimentos, como saberemos, e numa outra fase, que será então representativa da nossa terceira missão, como eu já falei aqui, já estou aqui a fazer uma digressão, mas faz parte. Será a terceira etapa, o culminar da trindade, então, do propósito de Portugal. Quero dar um contributo significativo para, precisamente, uma era de verdadeira, genuína fraternidade, não só entre nós, como em relação a todos os povos. Eu acho que esta universalidade deve ser trazida precisamente para este tema das compensações. Nós devemos reconhecer que existem compensações de múltiplos tipos, e reconhecemos facilmente, acho eu, que temos compensações tangíveis e intangíveis, temos compensações materiais e imateriais. Tanto pode ser uma compensação extrema, recebemos uma palavra de apreço, de carinho, de afeto, de reconhecimento pelo mérito daquilo que fazemos, do valor que temos na vida de alguém, como também pode ser imensamente significativo termos uma compensação material que reflita e que traduza a verdade desse mesmo apreço, desse mesmo valor, desse mesmo mérito, por termos então entregado, gerado, criado valor ou sustentado valor na vida de outra pessoa, de outra organização, para focalizar aqui a abordagem em termos mais pragmáticos, em termos da nossa sociedade, mais convencional. Mas tudo isso nos devolve compensação. E tudo isso nos devolve a expressão mais evoluída de compensação, que a meu ver é a expressão de plenitude. É a expressão de plenitude, é a expressão de sentir que as minhas necessidades fundamentais estão asseguradas e que as minhas necessidades fundamentais incluem as minhas aspirações, incluem os meus sonhos, incluem os meus anseios, os meus projetos, as minhas ideias eventualmente mais estranhas para alguns ou, por que não dizer, mais vanguardistas para outros, e que essas mesmas ideias, no seu processo de se poderem transladar em obras, caso tenham a competência, também a sorte e a mestria para que isso possa acontecer, pois então é um grandíssimo privilégio procurarmos fazer isso, seja lá isso o que seja. Será educarmos muito bem os nossos filhos, que será a nossa grande obra que nos fará sentir-nos plenamente compensados, ou será dar um contributo para a humanidade à escala global, como portugueses que somos e que já vimos outros fazerem-no. Ou ajudarmos outros nativos de outros países, outros originais de outros países, outros irmãos que nasceram noutros territórios a fazerem exatamente o mesmo com as suas identidades culturais e coletivas próprias. Será o quê? É uma questão que só nós podemos responder. Eu acho que é importante reconhecermos então que existem múltiplos tipos de compensação, não ficarmos presos a caixas e a gavetas específicas da compensação, sabermos quando olhar para o esqueleto das coisas, para a sistematização estrita, por ser absolutamente fundamental e vital para o desempenho de determinadas atividades, não haver erros fatais, por assim dizer, não a obtenção de determinados resultados, então usamos checklists e estamos a pensar nesse grande best-seller internacional, o livro O Efeito Checklist, de Atul Gawande, que fala sobre o efeito decisivo para a remoção de riscos em múltiplas áreas, e ele é médico de formação e, portanto, ele também se focou bastante na área médica, e de como as listas de procedimentos nessa área são absolutamente decisivas para fazer aquilo que é suposto, mas também há alturas em que não há mapa pré-definido, não há uma lista de verificação para irmos picando, não há algo que esteja estanque e pré-definido que se mantenha com essa constância. É a altura de largarmos a pele
que já foi confortável e que deixou de o ser. É a altura de irmos para territórios desconhecidos. É a altura de partirmos para a aventura. De libertarmos mais e melhor daquilo que somos. E como é que chamamos a essa aventura neste momento nas nossas vidas? É descobrir o nosso propósito? É fazer uma transição com aquilo que já descobrimos? E então lançarmos-nos verdadeiramente para a jornada? Para a travessia? Para a epopeia? De fazermos de nós aquilo que podemos ser? É a altura, de facto, de, tendo feito as viagens necessárias, assegurarmos a excelência, a consistência, a consumação daquilo que nos cumpre entregar, realizar, materializar, para que então, em cima desses legados, possamos fazer mais e melhores coisas e inspirar, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. O que é que é? O que é que será para ti isso? Convido-te a responderes à pergunta. Se quiseres, podes partilhar o comentário ou então guardas isso na tua própria esfera privada. Seja como seja, é este tipo de perguntas, são este tipo de perspectivas, são este tipo de busca de revisão dos cantos menos iluminados das nossas aspirações, dos nossos anseios, das partes de nós que estão a precisar de mais calor, de mais vida, de mais estratégia também, por vezes, de mais compromisso, porque o compromisso, a linguagem do compromisso é a linguagem da persistência. E a linguagem do compromisso alimenta-se, na minha opinião, de todas as virtudes humanas que nos constituem, ao invés das perversões que muitas das vezes olhamos à nossa volta e usamos como justificativa para não avançarmos, para não fazermos, para não acreditarmos, para não tentarmos. E é verdade, é muito fácil deixar-nos abater pelas dificuldades nos tempos que correm. É muito fácil deixarmos-nos sucumbir pelo ambiente, pelo contexto externo que nos rodeia, que é desafiador. Mas como eu também vi hoje o Sr. James Clear partilhar, o autor do livro de Atomic Habits, que já referi aqui por diversas vezes, eu partilhei esse post aqui na minha cronologia, quero dizer, e a ideia fundamental é que se criarmos um novo ambiente interno, por definição estaremos a ajustar o nosso comportamento. E também já sabemos que automaticamente, se estamos a ajustar o nosso comportamento e já ajustamos a nossa mentalidade, o nosso ambiente interno, muito mais facilmente podemos fazer todos os outros ajustes que sejam necessários, do topo até à base, começando na nossa mundividência, nos nossos paradigmas, que são as formas mais fundacionais e radicais de alterarmos a nossa experiência da vida e tudo aquilo que vem cá para baixo, certo? Depois vai afetar precisamente as nossas crenças, os nossos valores, as nossas prioridades. E estes ajustes, se o ajuste nos paradigmas, na nossa forma de ver o mundo, for notável, claro e definido o suficiente, o ajuste nas dimensões anteriores pode ser quase automático. Se o ajuste for forte, é o equivalente aos tais haha moments. O haha moment é um momento de explosão para um novo paradigma, em que um paradigma anterior ficou estraçalhado, por assim dizer, se me perdoares usar este conceito mais drástico, mas energizante, acredito eu, e então surge um novo paradigma que te vai permitir construires todo um novo mundo, todo um novo ecossistema que vai nutrir o teu viver, que vai nutrir todas as tuas melhores dimensões de ti, todas estas 4 dimensões que a Leonila aqui expressou. Sim. E, obviamente, indo até além das versões superiores destas dimensões que aqui estão expressas pela Leonila, mas que já estão aqui incluídas, embutidas. A dimensão superior do pensamento é o espírito, a dimensão superior do sentimento é a alma, que o mesmo se aplica à dimensão superior da emoção, e a dimensão superior do ato é a vontade, ou a volição, se quisermos, que se converte então em ato. E no seu melhor,
no seu melhor, estas dimensões estão todas unidas nessa congruência, nessa integridade que nos faz pensar, sentir e agir numa mesma direção e falar e todas as outras formas de expressão, então orientadas rumo a um mesmo ideal, focadas rumo a uma mesma concretização, rumo a um mesmo modo de expressão. Fundamentalmente é isto. E que depois, obviamente, ao longo do tempo se pode ir atualizando e evoluindo e aperfeiçoando em formas cada vez melhores que vão substituindo as outras, vão tomando o seu lugar. Na verdade, as antigas vivem nas novas. As formas antigas vivem nas novas formas que são mais ajustadas ao encontro entre a essência, o tempo, o espaço, o contexto, a nossa situação de vida como um todo. E hoje a mensagem que eu queria partilhar contigo, a volta, a circunnavegação que fizemos aqui hoje é mais ou menos esta. Então, as compensações são de múltiplos tipos, cabe-nos a nós sabermos encontrar essas concentrações nas zonas mais sombrias da nossa psique, tentar anular os ângulos mortos da nossa percepção, tentar ver contrastadas expressões que tornem cada vez mais claras as nossas intenções, as nossas metas, os nossos projetos, planos, sonhos, anseios e tudo aquilo que vai dando corpo ao nosso melhor. Em termos de articulações mais concretas, que tenham aquela precisão cortante que faz a nossa vida andar para a frente como nós precisamos, pois para isso é o tempo, é a energia e é também o apoio. É também o apoio de pessoas que possam fazer a diferença na tua vida, mentores, pessoas que já viveram, já concretizaram aquilo que tu queres concretizar e, obviamente, pessoas que tu achas que te podem ajudar. Vai em busca dessas mesmas pessoas. E se achares que eu posso ser uma dessas pessoas, pois aqui me encontras. Podes enviar-me uma mensagem nesta plataforma ou então enviares-me um e-mail para julio@julioborrou.com e eu tenho todo o gosto em fazer um diagnóstico preciso sobre o teu ponto de situação e dizer-te, de facto, se posso ser o parceiro de resultados propositados que tu precisas neste momento da tua vida ou se te posso recomendar a outro parceiro que faça mais sentido para a tua trajetória, em função daquilo que tu possas precisar. Namasté. Por hoje é isto. Até amanhã.